pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês sobre o período embrionário. Para que a gente consiga entender o período embrionário, a gente tem que voltar um pouquinho lá na gastrulação, relembrar a formação das pregas neurais, aquelas que têm um sulco neural entre elas, que quando essas pregas neurais se dobram, formam um tubo neural. E nós pensávamos que o tubo neural já estava completamente formado, mas na verdade ele está aberto nas suas extremidades, anterior e posterior. Nessas aberturas, a gente consegue perceber uma comunicação entre o tubo neural e a cavidade amniótica que está em cima dele. Essas aberturas anterior e posterior do tubo neural nós chamamos de neuróporos ou neuroporo. Então nós temos um neuroporo rostral anteriormente e um neuroporo caudal posteriormente. Por volta do 24º dia, a gente consegue perceber no embrião a formação de arcos faríngeos, o primeiro e o segundo arco faríngeo. O primeiro arco faríngeo ele vai estar relacionado com a formação da mandíbula, da maxila. O segundo arco faríngeo já está relacionado com a formação do ocioide, do estribo. No 25º dia, a gente consegue perceber que o neuróporo rostral ele já se fechou. E então nós passamos ao 26º dia, no qual nós conseguimos perceber a formação do terceiro arco faríngeo. 26º dia, a formação do terceiro arco faríngeo. Além disso, uma coisa muito importante desse dia, do 26º dia, é que surgem intumescências nas paredes ventrolaterais do embrião. Existe uma proeminência cardíaca e lateralmente, no dorso dela, lateralmente meio que no dorso dela, surgem brotos dos membros superiores. Então os brotos dos membros superiores, eles surgem meio que de lado, meio que atrás da proeminência cardíaca, que está bem aqui na frente. E aí nós chegamos ao 27º dia, no qual a gente vai poder perceber, nesse 27º dia, a gente consegue perceber que o neuróporo, o rostral já tinha fechado, agora o neuróporo caudal se fechou. Então, depois que esse neuróporo caudal se fecha, o tubo neural está completamente formado. E aí nós acabamos a neurulação. O que marca o fim da neurulação é o fechamento completo do neuróporo rostral, que já havia se fechado, e agora do neuróporo caudal. Com esse fechamento, surgem dois espessamentos ectodérmicos bilaterais, que são os placoides óticos e os placoides cristalinos. Esses placoides cristalinos, o nome é bem sugestivo, então eles vão estar originando lá na frente a nossa lente, o cristalino do nosso olho. Os placoides óticos, eles terminam invaginando, formam a fosseta ótica. Depois, as bordas dessas fossetas óticas, elas terminam se fusionando e formam as vesículas óticas. E elas estarão relacionadas com a formação de estruturas da nossa audição, do nosso equilíbrio. Vai estar relacionado à formação da orelha interna. Ao final da quarta semana, a gente vai poder perceber a formação do quarto arco faríngeo. A gente já tinha formado 3 arcos faríngeos, agora forma-se o quarto arco faríngeo. Além desse quarto arco faríngeo, uma questão típica, uma estrutura típica do final da quarta semana é uma eminência caudal bem visível. A gente consegue perceber que existe realmente uma cauda no embrião humano. Isso é resquício do nosso passado evolutivo. E é por aí que a gente vai terminando a quarta semana. Até que a gente vai, e é claro que nesse final da quarta semana, eu não ia falando, tinha esquecido de falar, os brotos dos membros inferiores também começam a surgir. No final da quarta semana a gente consegue perceber os brotos dos membros inferiores formando-se caudalmente ao pedículo do embrião. Caudalmente ao pedículo do embrião começam a surgir os brotos dos membros inferiores. E aí sim a gente termina a quarta semana do desenvolvimento embrionário. Entrando então na quinta semana desse desenvolvimento. A quinta semana, quando comparada à quarta semana, ela é muito simplificada porque não existem muitos fatos, se comparado à quarta semana, é claro. A principal questão que a gente observa é que a cabeça ela cresce muito, ela cresce bem mais do que o resto do corpo. A proeminência facial cresce, ela cresce tanto que termina que a face ela vai em direção à proeminência cardíaca, elas chegam a quase ou chegam a entrar em contato. Além disso, a gente percebe também que os rins mesonéfros, o nosso segundo conjunto de rins, que é um rim transitório, são rins transitórios, eles já estão se formando desde a quarta semana. Então surge uma crista mesonéfrica, que também é típica dessa quinta semana do desenvolvimento embrionário. E aí nós vamos para a sexta semana do desenvolvimento, no qual nós podemos perceber a formação dos cotovelos. A gente consegue, é perceptível os cotovelos do embrião e por consequência a gente percebe o punho também, os punhos desse embrião.
aqueles brotos das mãos, eles estavam meio que arredondados. Na sexta semana, eles se achatam mais e parecem agora mais compás, digamos assim. Parece mais uma nadadeira. São as placas das mãos. Essas placas das mãos, elas começam a sofrer algumas reentrâncias. Surgem 4 sulcos nessas placas, em cada placa das mãos. E esses sulcos é que vão formar aqui os primórdios dos dedos, que nós chamamos de raios digitais. Então, os raios digitais, eles são os primórdios dos dedos. Eles foram formados por conta de uma condensação do tecido mesenquimal dessas placas das mãos. As placas das mãos, elas têm um tecido mesenquimal, eles foram se condensando e formaram os raios digitais, que são os primórdios dos nossos dedos. Temos que saber também que na sexta semana formam-se as saliências auriculares. O que acontece? A gente viu a formação do primeiro e do segundo arco faríngeo. Então, esses dois primeiros arcos faríngeos, o primeiro e o segundo arco faríngeo, neles ocorre uma proliferação mesenquimal. Essa proliferação mesenquimal é que origina as saliências auriculares, que elas vão estar bem em cima da primeira fenda faríngea. Veja, eu tenho um arco faríngeo, o primeiro, o segundo arco faríngeo. Entre os dois arcos faríngeos existe um sulco. Esse sulco é a minha fenda faríngea, ou até eu posso chamar também de sulco faríngeo. Esse sulco faríngeo, ele é que vai ser transformado posteriormente no meato acústico, o nosso meato acústico. Enquanto as saliências auriculares, elas vão se transformar no nosso pavilhão auditivo. A gente vai perceber também na sexta semana a presença, que antes não era tão perceptível, a presença do olho, porque começam a acumular pigmentos na retina. Então existe uma camada pigmentar na retina que faz com que nós consigamos visualizar os olhos do embrião. A cabeça ela continua encurvada e ela está em contato com a proeminência cardíaca. A gente já tinha visto que a face já estava encostando nessa proeminência e agora a cabeça ela está muito encurvada por sobre essa proeminência cardíaca. E a cavidade abdominal ela não cresce tanto quanto o intestino que está dentro dela. Então, o intestino ele tem um crescimento muito rápido em relação à cavidade abdominal. O que acontece é que não há espaço na cavidade abdominal para todo esse intestino que está crescendo. Então, o que ocorre é que esse intestino termina saindo lá para o pedículo umbilical e formando uma herniação umbilical. Mas isso é uma questão passageira. Essa herniação umbilical é um fato normal e depois de algum tempo, quando a cavidade abdominal ela aumentar de tamanho, esse intestino ele volta a preencher a cavidade abdominal e não haverá mais a herniação umbilical. Então a gente chega na sétima semana. A sétima semana a gente começa a perceber chanfraduras nas placas, nos raios digitais. Os dedos começam a ser formados realmente dos membros superiores. Na sétima semana, os dedos dos membros superiores. Então, chanfraduras são cortes nas quinas desses raios digitais que vão formar os dedos. Além disso, começa uma ossificação também dos membros superiores. Os osteoblastos começam a trabalhar, começam a produzir a matriz óssea, produzem o osteoide, esse osteoide mineraliza e depois a gente forma o tecido ósseo. E aí nós vamos para a oitava semana, que é a última semana do período embrionário. Nessa última semana do período embrionário, a gente ainda consegue perceber uma eminência caudal, mas ela já está curta. No final da oitava semana, ela já não existe mais. No início, existe a eminência caudal, mas ela é curta. No final da oitava semana, ela já não existe mais. As chanfraduras que existiam e foram formando os dedos dos membros superiores começam a existir agora nos membros inferiores. E é claro que essas chanfraduras elas vão, digamos que, cortar os membros inferiores, entre aspas, esse cortar, e vão formar os dedos dos pés. Além disso, nessa oitava semana, começa também a se iniciar a ossificação dos membros inferiores. E essa ossificação ela é iniciada pelo nosso fêmur. Na oitava semana, o embrião ele já consegue ter movimentos voluntários, ele já começa a movimentar os seus membros, mas já existiam movimentos desde a sexta semana. A questão é que agora ele consegue movimentar os seus membros. E outras duas questões que a gente pode perceber também é que agora a gente consegue encontrar um pescoço bem perceptível e também as pálpebras já estão bem perceptíveis nesse embrião. Então, isso é um resumo do nosso período embrionário. Peguem o nosso livro Muri,
Dê uma lida nele e a nossa próxima aula será sobre o período fetal. Bons estudos!